Se você já pensou em morar nos Estados Unidos, você tem que ver o vídeo de hoje, onde a nossa entrevistada vai contar como foi a experiência dela morando na Califórnia. Olá, meu nome é Felipe, seja bem-vindo à Road Fluency. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo mais uma entrevista, mas antes da gente começar, a nossa convidada vai se apresentar pra gente. Oi gente, meu nome é Ana Carolina, tenho 26 anos e eu fiz um intercâmbio de au pair, que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. E como é que você decidiu fazer intercâmbio? Como é que estava a sua situação naquela época? Eu estava trabalhava numa empresa de representação comercial, tinha me formado há pouco tempo e tinha um inglês avançado, mas estava procurando uma fluência. E uma experiência de vida, uma experiência diferente. Diferente. E aí eu comecei a procurar possibilidades de fazer essa experiência fora. E dentre as possibilidades que existiam, o au pair foi a que mais se adequou à minha possibilidade financeira na época. E eu preenchi os requisitos, então foi a minha escolha. E agora que você já falou pra gente por que você quis fazer o au pair, como é que você considerou o au pair em questão de tempo? Você pensou mais ou menos em quanto tempo você queria ir? Qual era o seu objetivo? Sim, o programa, ele dá... Bom, eu não queria ir por nenhum programa que fosse 1 mês, 2 meses. Entendi. Eu queria uma experiência realmente maior. Realmente viver a vida lá. E aí o au pair te dá a condição de ficar lá por pelo menos 1 ano. O programa tem que ser 1 ano e a extensão é possível por mais 6 meses ou mais 1 ano. Então é de 1 a 2 anos que você fica. Eu fui com a intenção de ficar 1 ano e dependendo do que acontecesse eu estenderia ou não. Mas aí eu fiquei 1 ano e planejei minha vida para isso. Não entendi. E também, você acha que o tempo que você ficou foi suficiente para aquilo que você queria ou dava para ficar um pouquinho mais? Foi suficiente, porque o programa em si, assim, a vida de cuidar de criança e tal, é uma situação diferente, é uma responsabilidade grande. Então, eu considerei isso na hora de ficar mais 1 ano ou não, porque eu tenho uma carreira, me formei em administração, então não era o que eu queria ser. Então, pensei em ficar mais tempo, mas acabei desconsiderando, fiquei 1 ano só e acho que me bastou, assim, para fluência, para aprender muitas das palavras que a gente não sabe no dia a dia. Não usa também, Detalhe, tipo, o cesto de roupa suja, hamper, você nunca... São detalhes mínimos que você vai, só no dia a dia, você vai ver a necessidade de aprender e você acaba aprendendo normal. Até com as crianças mesmo, que um dos meninos que eu cuidava, me ensinavam muita coisa no dia a dia. Então isso foi super... Me atendeu bastante, assim, o programa. Super proveitoso, né? Uhum. Mais do que se você tivesse ido pra fazer, por exemplo, um programa de 3 meses só da língua, né? Sim, sim. Você pensou em fazer um programa assim? Eu pensei, só que nesse programa, eu procurei, quando fui procurar as possibilidades de viajar, procurei a maioria dos programas ofereciam 1 mês, 2 meses. Programas maravilhosos, que você tem uma casa pra ficar com o pessoal da sua idade e tal, mas é muito fora da realidade financeiramente falando. E como eu paguei todos os custos da minha viagem, não era uma opção. Não era uma opção pra mim. Então eu achei o au pair e foi o que combinou mais comigo. Ele tem os requisitos de você ter cuidado já de criança, de você ter que comprovar isso. Entendi. Tem todo um processo que é um pouco mais trabalhoso, porque, claro, tá envolvendo a vida de criança, então os pais... uma família, né, que você vai morar junto. Exatamente, você vai morar na casa deles, então eles têm que também fazer um processo seletivo com você. Então envolve mais coisa. Mas ele me atendeu super bem, e dentro desse programa eu também tive a oportunidade de fazer curso. Entendi. Porque ele te dá... o programa, ele pede para que a família pague. Você recebe, é um programa remunerado, né? Você recebe $180, pelo menos em 2014 foi assim, 2015. Recebe $180 semanais, mais ou menos.
e você recebe uma bolsa de $500 para fazer um curso. A família paga isso, E aí, geralmente o pessoal faz curso de inglês. Entendi. Só que eu conversei com a minha família, com a minha host family, e eles me indicaram para fazer um outro curso, já que o curso de inglês lá, de algumas faculdades, de algumas community colleges e tal, eles são mais focados no beabá, pra quem tá... entendi. Aprendendo. Isso. Aí eles me indicaram ir pra um curso mesmo que tivesse a ver com a minha área. Entendi. Então eu fui escolhi 3 cursos. Eu fiz 2 cursos de marketing, fiz 3 cursos na Berkeley, na UC Berkeley, na Califórnia. E foram 2 de marketing, que eu paguei, que é um custo maior, e eles pagaram um que era só de eventos, que era os $500 e... isso é muito interessante. Então, pra quem não sabe, né, Berkeley é uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Sim, é excelente. Então eu não consegui pegar um certificado, porque é uma duração muito grande, e são vários cursos e eu não teria tempo de fazer trabalhando e estudando. Então eu peguei alguns que se adequam à minha carreira e fiz, e eles pagaram um deles. Em relação ao preço, mais ou menos, quanto que você pagou? Você disse que era importante para você a parte financeira, e quanto que você acabou pagando para fazer o programa de au pair, e quanto você gastava lá por mês, mais ou menos, ou por semana? Para fazer o programa, se não me engano, eu gastei em torno de 2.000 e alguma coisa na época. Isso foi em novembro de 2014 que eu fui. Foi 2.000 e alguma coisa, isso tirando o visto que eu tive que tirar, passaporte que eu tive que renovar. E você tem, dentro do programa, como a maioria das famílias requer que você leve as crianças para a escola e tal, eu precisava de uma driver's license, eu precisava tirar a carteira lá, de motorista, só que você precisa antes tirar uma carteira internacional aqui. Entendi. Então é mais um custozinho. Eu passei por alguns processos, então, por exemplo, quem for e tiver com a carteira de motorista do Brasil para vencer, você tem que renovar a sua primeiro, que foi o que eu tive que fazer, para poder tirar a internacional, porque aí você fica com a validade, sabe? Maior, né? Exatamente. Porque a internacional tem o mesmo valor da sua original, da sua carteira original. A internacional, na verdade, ela vale por alguns meses, se não me engano, ou por um ano. Entendi. Então, por isso que você vai com ela, pra dar tempo de você conseguir a driver's license lá. Entendi. Isso é até importante, né? Pra quem tá pensando em fazer au pair. Sim. Aí teve mais esse gasto, mas do programa foi basicamente isso. Eu fui pela IE, a agência de turismo IE, eu tinha uma amiga lá que me ajudou bastante pra escolher o programa e tal. Passei por entrevista em inglês lá, pra eles saberem exatamente meu nível, né? Nível de inglês, né? E aí começou todo um processo. Então foi mais ou menos isso, 2.000 e poucos reais que eu consegui entrar pelo programa. E assim, o au pair você só consegue ir por agência. Porque entendi. Exatamente as famílias precisam ter essa segurança. Tem agências lá que entram em contato com agências aqui. Entendi. A agência por lá que eu fui foi a Au Pair Care. Entendi. E ela entra em contato com a minha agência aqui no Brasil, e eles fazem esse processo em conjunto. Entendi. Então, tudo que eu fazia aqui, eles passavam pra lá. E aí você cria todo um processo, tem um Facebook deles quase, sabe? Você cria perfil pra cada menina ou um menino, porque também tem menino no au pair. Você cria um perfil pra pessoa, onde a gente tem que fazer vídeo, fazer um vídeo, editar um vídeo apresentando. Difícil? Foi complicado, você deve saber. Fazer vídeo é difícil. Envolve algumas coisas, então, e você editar e se apresentar pra família, apresentar onde você mora, o que você já fez, a sua experiência com criança. E se vender também, né? Que é importante. Porque é exatamente isso. E aí você tem lá a família tem acesso num site aos perfis, eles entram e escolhem, veem com quem eles querem fazer entrevista. Eles veem os perfis, veem os vídeos, fotos e tal, tudo isso você tem que fazer upload. Então, assim, é um processo longo porque você tem que juntar tudo isso, você tem que ter comprovação de que você teve experiência trabalhando com criança, ou que você tem irmão pequeno, primo pequeno, que foi o meu caso. Então, tem que comprovar tudo isso, porque realmente é a garantia que eles têm. Entendi.
E como é que foi em questão, digamos, da entrevista com a família? Você teve que fazer muitas entrevistas? Foi fácil de achar uma família? Pra mim foi bem rápido, assim. Eu tinha em mente que eu queria ir pra Califórnia, mas não é uma coisa que você escolhe. Assim. O programa não te oferece essa possibilidade. Você faz a entrevista. Era para os Estados Unidos. Então, a partir do momento que eu me ofereci, me candidatei, as famílias têm que entrar em contato comigo. Ah, entendi. Então fica meio pro destino. Entendi. E eu queria muito ir pra Califórnia, porque por causa da situação de clima, que é um pouco mais parecido com o Rio de Janeiro, e seria menos uma coisa para eu me preocupar em adaptação, porque eu sempre quis conhecer também. Eu acho lindo e agora sou mais apaixonada ainda. Mas aí, com uma semana, com o meu perfil sendo... Porque assim, depois que você faz tudo isso, eles te avisam, ó, seu perfil tá ativo agora, a partir de agora, a família pode entrar em contato com você pra marcar a entrevista. E a ansiedade fica lá no alto. Fica, né? É que nem esperar uma entrevista de emprego. Você botou o currículo e vamos ver o que dá. E aí, eles entraram em contato, mandaram um e-mail pra mim com uma semana. Com uma semana? Com uma semana, foi a família que eu fechei. Eles perguntaram, vamos marcar uma entrevista por Skype. Eu fiquei super nervosa, tipo, muito nervosa. Igual uma entrevista de emprego, né? Não importa a nossa experiência, a gente fica um pouco nervoso. Sendo que vai ser muito mais pessoal do que uma, porque, né, você vai morar com eles. Você imagina morar com o seu chefe. Não é uma... Nem tudo você quer com o seu chefe. Nem tudo vai ser muito bom, né? Então... Mas foi legal, eles são super legais. Já me mostraram a casa, me mostraram onde seria meu quarto, tudo. A gente conversou por 1 hora mais ou menos, eu conheci as crianças. E eram quantas crianças? 2. Um menino e uma menina. Quando eu cheguei lá, o menino tinha 4 anos e a menina tinha 4 meses. 4 meses? Então, quando a gente começou esse processo, eles tinham acabado de entrar no programa também. Entendi. Eles tinham acabado então, de é tudo novo pra vocês dois, né? E eles falaram assim, porque ela tava grávida e eles começaram a procurar alguém. E aí o meu perfil apareceu e ela falou, era o que a gente tava precisando. E aí foi bem rápido. Mas nesse meio tempo, nessa mesma semana, uma outra família também da Califórnia entrou em contato comigo. Sério? Assim, uma surpresa. 2 famílias da Califórnia que coincidentemente moravam perto. Só que eram 2 bebês recém-nascidos. Aí é mais difícil. Gêmeos recém-nascidos. E aí pesou um pouco porque... E você também vê, assim, o perfil da família. Não é só a família te entrevistar, você também tem que ver se... É um relacionamento, então se não bate, não dá certo. E deu certo com eles. E a gente fez mais uma entrevista, não, fez mais um Skype. A gente continuou falando, né? Trocando e-mails, falando. Eles conheceram meus pais por Skype. Então ficou uma coisa bem... Bem íntima, né? Família, digamos. E como é que foi quando você chegou lá? Você teve dificuldade com o idioma ou foi de boa? A dificuldade com o idioma, na verdade, é aquela das palavrinhas que você não usa. De detalhe, né? Comunicação não tive nenhum problema. A gente, esqueci de mencionar isso, mas quando a gente faz, por exemplo, pela Au Pair Care, você participa de todo o processo aqui, decidido, escolheu a família, eles fazem o match, né? Que é quando a família te escolhe e você escolhe a família. Feito o match, você começa toda a preparação para sua viagem. Eles te mandam todas as informações e tal. E aí você tem 1 semana de treinamento. O meu treinamento foi em New Jersey. E você tem 1 semana de treinamento antes de ir para casa da família. Entendi. Então, assim, dos custos que a gente estava falando, você também tem que se preparar para levar dinheiro suficiente para se garantir durante essa 1 semana. Entendi. Você tem as coisas do hotel e tal, eles dão alimentação, tudo isso, mas alguma coisa por fora você tem que se garantir. Tudo dentro do programa, aliás, tem seguro, tudo isso cobra, eles têm seguro de saúde e tal. Então eu fui para essa 1 semana de treinamento, onde você recebe mais ou menos uma introdução, porque tem gente, eu conheci gente do mundo inteiro, muita gente do Brasil. Só 1 semana e cada um ia para um lugar, né? No avião mesmo, saindo daqui, eu conheci 2 pessoas. Uma que de Petrópolis, pro programa? Que foram na mesma agência e tal, ficaram no mesmo lugar. Uma de Minas e uma de Petrópolis. E a gente foi junto e tal. Mas lá é gente do mundo inteiro, então eles têm que fazer uma introdução à cultura deles.
Então, até assim, como eles chamam moeda, sabe? Coisas básicas e medidas, porque medida, ounces, não é? Então, é uma loucura. E como você cuida de criança, tem toda aquela medida de leite e tudo isso. Então, eles davam um detalhamento bem grande, faziam dinâmicas, foi bem divertido, bem legal. E nos últimos, assim, foram 2 dias geral, todo mundo junto. E depois eles fazem uma divisão, porque as famílias que têm crianças recém-nascidas ou crianças menores, de 1 ano, 2 anos, eles têm como pagar por uma especialização para a pessoa que vai para casa deles. Então, infante... Sim, eles pagaram e eu fiz uma especialização para recém-nascidos. Então, você tem todo de dar banho e você recebe um certificado por tudo isso. De atendimento médico, de primeiros socorros, tudo isso você recebe. E é bem legal, porque é uma coisa que não é só para... fica pra vida, não é só você já pra pode aquilo. ser mãe. não é só pra aquilo, é realmente pra mim. E eu precisei usar isso. Sério? A bebê que eu tomava conta, ela engasgou por 2 vezes. E é isso que eles falam durante o treinamento. A família, às vezes, ela fica... ela tem uma conexão maior com a criança a ponto de, às vezes, travar e não ter a primeira reação. De não saber o que fazer, né? Exatamente. E a primeira reação tem que ser a nossa. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Ela conseguiu se Hoje já deve até lembrar de você, né? Todo mundo da família, o bebezinho lá te reconhecer. Mas não, a gente ainda tem contato, a gente ainda se fala. Isso é legal. E você chegou a ter outra família sem ser essa ou não? Não. Eu fiquei lá 1 ano. Eles até conversaram comigo, queriam que eu ficasse mais tempo, 2 anos e tal. Só que infelizmente não era meu plano, mas a gente continua mantendo contato, a gente troca vídeos das crianças legal. E tal. A gente continua em contato, sim. Então essa foi a primeira parte da entrevista da Aninha, contando como foi a experiência dela morando na Califórnia pelo programa de Au Pair. E semana que vem a gente vai colocar no ar a segunda parte da entrevista. Mas se você estiver vendo esse vídeo e a segunda parte já estiver disponível, você pode clicar aqui em cima no card para ver a segunda parte do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like pra gente, pode clicar no botão aqui do lado para se inscrever na Route Fluency e acompanhar nosso conteúdo semanal. E também, se quiser saber um pouco mais da gente, só ir aqui embaixo na descrição e clicar no link para visitar o nosso website. Muito obrigado por assistir e até semana que vem. Tchau, tchau!